Então, pessoal, com relação à classificação do ciclo biogeoquímico, né, nós vamos ter aí 3 classificações básicas, tá bom? Os tipos gasosos, tá? Reservatórios situados na atmosfera e na hidrosfera. Então, nós temos aí o nitrogênio e o oxigênio, tá? Os tipos sedimentares, reservatório localizado principalmente no solo, fósforo, cálcio e enxofre. E os tipos mistos, que possuem ambos os compartimentos, água, carbono e enxofre. Nós vamos ter que água no solo, nós vamos ter água na atmosfera, carbono a mesma coisa, e enxofre, tá bom? Então, esses são os 3 tipos que nós temos aí, tá bom? Então, a questão dos nutrientes, né? Os nutrientes aí, nós vamos verificar, eles são essenciais à vida, tá? E eles podem estar disponíveis para os produtores na forma molecular ou na sua forma iônica, beleza? Então, veja aí, nós temos os macro e os micronutrientes. Então, aí, como macronutrientes, nós temos aí o carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo, enxofre, né, o cloro, o potássio, sódio, cálcio, magnésio e o ferro, tá bom? E os micro aí, nutrientes, nós temos o alumínio, o boro, o cromo, o zinco, o molibdênio, o vanádio e o cobalto. Tá? Então, esses aí são elementos que são essenciais para o desenvolvimento dos seres vivos, tá? Então, sempre a gente tem que ter esses elementos e vão ser a carência, muitas vezes, desses elementos, que a gente acaba tendo algum problema, seja na agricultura, seja no cultivo de alguma espécie, tá bom? Aí, ainda com relação a esses elementos, nós temos aí, por exemplo, para os organismos construtores, nós temos aí a necessidade, né, do carbono, oxigênio, hidrogênio e nitrogênio, né? Para os macronutrientes, nós vamos ter a necessidade aí, ó, do sódio, magnésio, o fósforo, o enxofre, cloro, o potássio e o cálcio, tá? E aí nós temos os micronutrientes aí essenciais, tá? Para esses seres vivos aí. Tá? Então nós temos aí o flúor, o silício, o vanádio, o cromo, o manganês, o ferro, o cobalto, o cobre, o zinco, o selênio, o molibdênio, estrôncio e o iodo, tá? Que são aí os micronutrientes essenciais aí, beleza? Os elementos de maior preocupação, né, em todo o mundo, né, são eles, né, os elementos químicos, né, arsênio, mercúrio, chumbo, cromo, níquel, zinco, né, e elementos radioativos. Esses elementos aí são elementos nós temos todo um olhar especial para eles, tá? Porque são elementos que têm a possibilidade e causam bastante impacto, tá, sobre a saúde ambiental e principalmente sobre a saúde humana, né? São os famosos metais pesados, dentre esses elementos, além dos elementos radioativos, tá, que são bastante carcinogênicos. Nós temos esses metais que podem causar uma série de doenças, né? Desde doenças que vão atingir o sistema nervoso central, até doenças de pele, entre outros, os elementos radioativos aí, que são bastante carcinogênicos também, podem estar de várias formas aí presentes, né? Inclusive em água, tá? E aí os orgânicos, que nós temos os pesticidas, né? Dioxinas, furanos, né? PCBs, hidrocarbonetos, hormônios, entre outros, né? Não está aí também, mas nós temos os fármacos, que são também um grupo aí de químicos, muito pesado, né? Até porque faz parte de um processo de excreção natural do corpo, tanto os hormônios quanto os fármacos, tá? E tem toda uma problemática aí na questão ambiental, né? Inclusive, a gente tem aí a questão da interferência, né, de fármacos, até na questão dos genes de bactérias, né, presentes aí em águas residuárias, né, em esgoto doméstico. E isso pode até causar algum impacto sobre os sistemas de tratamento de esgoto, tá bom? Entre outras questões também aí, tá? Não vou detalhar muito porque nós vemos essas questões em várias disciplinas do nosso curso, tá bom? Então aqui, como eu já falei, é um contexto mais introdutório. Então, como um dos ciclos aí que nós vamos tratar é o ciclo hidrológico, beleza? Então nós vamos começar por ele, logo mais.